Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus lhes abençoe muitíssimo. Quero deixar para sua meditação hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23, do verso 27 ao verso 29, que nos diz assim: Chegou um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi, e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá-Ramacolote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Queridos, esse momento aqui é um momento em que, muito interessante, ver se você vai entender isso aqui nessa hora, que daqui para frente Davi não volta mais para Israel. Davi vai ficar muito tempo afastado das regiões de Israel, do lugar da promessa, do lugar do cumprimento da promessa. E daqui Davi vai partir para as regiões e vai se misturar com os filisteus. E Davi vai cada vez mais se afastando do lugar da promessa. Davi, ele está distante do lugar em que Deus prometeu que ele sentaria sobre um trono, apesar da unção, apesar do chamado, apesar de estar cheio do Espírito de Deus. Mas Saul, de tanto perseguir, de tanto montar emboscadas, de tanto caçá-lo, consegue afastar Davi do lugar da promessa. Tá entendendo? Que às vezes as lutas, as perseguições, os nossos inimigos e adversários, eles não nos vencem nas batalhas, mas nos vencem nos tirando do lugar da promessa. Davi agora vai viver nas regiões dominadas pelos filisteus, vai se aliar aos filisteus, distante do lugar da promessa. E o que me chama a atenção no versículo de número 28 é: então Saul desistiu de perseguir Davi. Quando ele percebeu que Davi já não era um risco tão grande para ele, de que Davi já estava distante demais do lugar da promessa, de que Davi agora, ao invés de ser um herói, é um procurado. Davi, ao invés de ter um lugar, é alguém sem destino. Davi, ao invés de esperar o tempo no lugar certo, agora ele vai ter que procurar um lugar para se estabelecer. E esse lugar que Davi vai ficar chama-se Ziglag. É lá que Davi vai passar um tempo, é lá que Davi vai se fortalecer, mas longe do lugar da promessa. Entenda uma coisa, querido: cuidado com as perseguições, cuidado com as palavras contrárias, cuidado com os conselhos errados, cuidado com as companhias que não convêm, porque elas podem te afastar do lugar da promessa. E quando se percebe que tirou você do lugar da promessa, do centro da vontade de Deus, do lugar onde Deus queria te honrar, as perseguições cessarão. Cuidado para você não fazer um mau discernimento do tempo em que as perseguições parou. Talvez não é livramento, talvez não é a mão de Deus, talvez não é porque você venceu os seus inimigos, mas sim porque os seus inimigos perceberam que você agora já não é um risco tão grande e que conseguiram o ponto principal: te afastar do lugar da promessa, de perto de Deus, do centro da vontade dele, mas que Deus possa te dar o discernimento perfeito e a visão necessária para você entender que, independente das perseguições, independente das lutas, independente dos levantes, fique no lugar da promessa, porque quem te prometeu vai fazer cumprir. Quem te levantou te garante te colocar e te fazer permanecer de pé. Quem te chamou te livra do perigo, te livra do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas, do laço do adversário. É o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente.
Fique no lugar da promessa, porque no tempo certo elas se cumprirão, porque Deus é fiel para fazê-las cumprir. Recebe essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Amém?